em parceria também com outras organizações internacionais, como a questão da Unesco e por aí vai. A questão que se coloca e aqui é muito importante nós olharmos para essa questão, em Angola hoje nós temos a lei, não é? A lei 32/20, de 12 de agosto, que é a lei que altera a lei 17/16, altera porque trouxe alguns artigos novos para se adequar ao novo contexto, à nova realidade do nosso país, que apresenta a gratuitidade, não é? E aqui para facilitar a compreensão dos nossos seguidores, a forma gratuita da aquisição do material acadêmico. Certo. E a questão que eu vou colocar a seguir é a seguinte, em termos práticos, e porque professor, esses materiais têm chegado aos níveis de ensino, sobretudo o ensino primário e o primeiro ciclo do ensino secundário, esses estudantes têm recebido esse material? Olha, meu caríssimo, este material, na verdade, não tem chegado para todos, principalmente para as zonas mais recônditas. A título de exemplo, mesmo cá na capital, em muitas escolas não recebem este material. Por que não recebem? Porque são insuficientes. O Ministério da Educação libera todo o material, certo, investe um valor, mas infelizmente ainda não é compatível. Não é compatível com aquilo que é a demanda, com o número de estudantes que temos a nível nacional. No entanto, em algumas escolas têm tido a felicidade de receber e ter esse material. Em outras, infelizmente, não. Não porque é uma questão política que alguns pontos não vamos... Não, mas o nosso programa é essencialmente para vermos os problemas e apontarmos as soluções. Por exemplo, fica à vontade. O órgão principal, que é o Ministério da Educação, eu penso que algumas vezes, permita-me aqui usar o termo, trabalha como filhos e enteado, porque algumas escolas recebem e outras não recebem, por escala. Não se justifica, estarmos no mesmo meio, por exemplo, estamos no mesmo município, estamos na mesma administração, mas a tua escola tem e a minha não tem. Não justifica-se isto, porque o Ministério da Educação, quando delibera e distribui os materiais para todos os municípios, é em função das escolas que esses municípios têm. Então, se é em função das escolas, não tem razões de algumas escolas ter material e outras não ter. Muito bem. Olha, só para situar os nossos telespectadores, os nossos seguidores e também aclarar aqui algumas questões do nosso debate, a Lei 32/20, que é a lei que altera tanto a Lei 17/16, altera porque ela não revogou na totalidade, ela simplesmente melhorou a redação de alguns artigos. E ela traz no artigo 11º, que alterou a redação, fala sobre a gratuitidade. Ele diz assim: a gratuidade do sistema de educação e ensino traduz-se na isenção de qualquer pagamento pela inscrição, assistência às aulas, material escolar e apoio social para todos os alunos que frequentam o ensino primário nas instituições públicas de ensino. E o número 12 seguinte vão falando que, sem prejuízo tanto do que foi dito no número 1, até os estudantes do mesmo grupo de estudo, que é do ensino primário para o ensino particular, também devem receber o mesmo material. Portanto, a lei está aí, sim, não é? E no fundo essa lei vem embasar, vem dar suporte ou se apoiar naquilo que é a emanação da nossa própria Constituição, que traz nos termos do artigo 79 que o acesso ao ensino é fundamental, porque uma nação sem ensino, uma nação sem educação, é uma nação fadada ao fracasso. E também ensino sem material didático, porque temos que perceber que material didático é material de estudo, também é um ensino ineficaz, é um ensino que podemos considerar pouco produtivo. E a questão que eu coloco a seguir é: qual é a responsabilidade do Estado? O doutor acabou de dizer que há filhos e há enteados, ou seja, alguns recebem e outros não.
O Ministério da Educação, que é o órgão que está na estrutura, na pirâmide, aparece como o órgão central da distribuição, diz que há livros para todos. Mas, na verdade, esse livro, tal como disse bem o doutor, chega para alguns e para outros não. O que é que está a faltar? Que medidas devem ser adotadas pelo Estado, pelo governo, para que essa situação seja mitigada? Por quê? Porque esses livros não chegam na escola, mas volta e meia estão com as senhoras, as vendedeiras que estão a vender pelas ruas da cidade de Luanda. Que mecanismos devem ser tomados, Sr. Doutor? Olha, começando a questão que foi formulada primeira, o governo é o responsável, não é? Exato. Pela educação. Pois. É ele que zela todo o processo de ensino e aprendizagem. Exatamente. Junto dos órgãos competentes, não é, que é o Ministério da Educação. Certo. Logo, é também da sua responsabilidade de liberar material para todos, não importando, não é, aquilo que é a sua raça, o seu gênero. Eles devem simplesmente distribuir material para todos. Logo, este material tem sido insuficiente porque não há maior fiscalização. Então o grande problema é a fiscalização. Então nós deliberamos os materiais para todos, mas não acompanhamos. A pessoa que vai receber, o órgão, o departamento municipal, porque a partir da central do Ministério da Educação delibera para os municípios. Os municípios têm de distribuir nas escolas, só que não há acompanhamento. Sabemos que deliberamos 3.000 exemplares de manual da terceira classe para o município de Babaquiash, mas não acompanhamos se esses materiais chegaram devidamente ao estudante ou não. Recebemos simplesmente o relatório no escritório. E é um elemento crucial. Quando recebemos o relatório no escritório